Quem esteve aqui conosco viu o depoimento de 3 médicos, uma neuro e 2 psiquiatras especializados em saúde mental, falando, né, uma rasgando o coração e falando da sua fé e falando da vergonha da sua fé. Teve coragem publicamente, né? Eu acho muito bonito pessoas, porque a maior parte das pessoas vive de imagem. A gente, ao observar a vida de uma pessoa, nós podemos identificar que tipo de fé ela manifesta. Que tipo de fé? Como, bispo? Através de seus rituais, hábitos, comportamentos, escolhas, decisões, o seu modo de falar, seu modo de agir. E aí eu vou começar uma leitura com vocês. O exemplo disso foi Abraão, que revelou ter uma fé completa, pois creu, agiu de acordo com o que acreditava. Tiago 2, versículo 4. Tiago capítulo 2, versículo 4. Que diz assim, vamos falar um pouco sobre a fé. Fé não é sentimento, fé tem que funcionar, porque senão não é fé. Fé tem que ter obras, senão não é fé. Fé é uma palavra bonita que todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de expor, né? Uma palavra até gostosa, minha fé, minha fé, minha fé, minha fé. E a verdade é que tem aqueles que gostam de dizer, eu perco tudo, mas não perco a fé. E eu digo, perde essa fé também, porque senão não vai adiantar nada. Porque tem fé que não resolve. Tem fé que não ajuda, tem fé que não traz resultado algum. Então nós precisamos aprender sobre isso. De que adianta, irmãos, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas... O que está escrito ali? O que está escrito, gente? Não, se você não falar, eu vou pedir para você falar sozinho no microfone ainda. Vai. De que adianta, irmão, dizer que tem fé se não a demonstrarem por meio de suas? O medo de falar em microfone resolve tudo. Isso que é um dos maiores medos do ser humano, sabia? Sabia ou não? Que um dos maiores medos do ser humano é falar publicamente, é ter que falar num microfone. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago continua com um exemplo fácil de entender acerca desse tipo de fé. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, e não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? O famoso Deus te abençoe. Né? Que Deus lhe abençoe, que você tenha um dia abençoado. Então, nós precisamos entender que a fé viva, ela sempre estará acompanhada de decisões, atitudes, escolhas sacrificiais. Isso é só um ponto de partida, tá? Que eu não estou falando aqui de caridade. Até porque eu vou pedir uma coisa a você. Se você não assistiu, não esteve conosco ontem, não perde o culto de ontem. O culto de ontem é um daqueles que acontece, não é normal, né? Tem cultos e cultos, e o culto de ontem foi uma coisa assim, incrível, não só a mensagem, a palavra, mas os próprios testemunhos, né? Quem esteve aqui conosco viu o depoimento de 3 médicos,
uma neuro e 2 psiquiatras especializados em saúde mental, falando, né, uma rasgando o coração e falando da sua fé e falando da vergonha da sua fé. Teve coragem publicamente, né? Eu acho muito bonito pessoas, porque a maior parte das pessoas vive de imagem, preocupado com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar? Se eu falar, se eu me expor, se eu for vulnerável, o que eu vou falar? O que os outros vão falar? O que vão pensar a meu respeito? Isso é coisa de mentalidade escrava, porque o que às vezes a gente não quer mostrar, os resultados mostram, falam. É assim que acontece. E aí, quando você vê uma pessoa ter coragem de publicamente, de falar em lágrimas da vergonha da sua fé, porque a palavra chacoalhou, né? E dizer: eu tenho vergonha da fé que eu vivi até hoje, eu tenho vergonha de quem eu fui até hoje, e a partir de hoje eu não vou viver mais essa fé. É muito forte, muito forte. Então, a fé é corajosa, ela é ousada, né? Perseverante, a fé baseada nos ensinamentos bíblicos. Fé por fé não resolve nada e não adianta nada, absolutamente nada. 17 diz assim: como vem a fé por si mesma, a menos, diga comigo, como vem fé por si mesma, a menos que produza o quê? E o resto? Está morta. Quer dizer, o que quer dizer está morta, bispo? Já viu quando o espírito deixa um corpo? O que você faz com esse corpo? Mais nada, enterra. Pode fazer mais nada com esse corpo. Porque um corpo sem espírito não serve para nada. Uma fé sem obras é um cadáver. Olha que coisa assustadora. A fé sem obras é um cadáver. Inclusive, daqui a pouco pode começar a cheirar mal, porque não serve para nada. Ter a fé como apenas uma teoria vazia, ou emocionalismo, sentimentalismo, às vezes baseado só em liturgias, não é o suficiente. Inclusive, não sei se vocês viram uma imagem de um evento que eu fiz para 1000 pessoas no Grupo Moreno, sexta-feira. Tinha uma liturgia, tinha toda uma liturgia para o evento. E eu olhei aquilo, eu falei: não dou conta disso não, porque seria eu e um padre, né? Falei: deixa o padre primeiro, porque, meu Jesus, um lê e o outro explana, e o outro ora. Eu falei: não, deixa eu fazer o pacote inteiro, né? E realmente, o bom é o seguinte, deixa eu contar para vocês. O evento é o seguinte: o evento era um culto de ação de graças, um culto de ação de graças pelo último ano, toda a prosperidade do último ano, que foi recorde, né, de safra, e a consagração do início da nova safra. E aí, eu tinha muita coisa para pregar, mas eu queria pregar sobre a fé, né? A gente sabe que o agro é a locomotiva do país, né? Sem o agro, hoje é o alimento na mesa das pessoas, move. Agora, não existe agro sem chuva, correto? E quem manda a chuva?
Chuva demais estraga, chuva de menos falta. Tem que ser chuva na medida certa. Porque se Deus não mandar na medida certa... E eu falei, quem manda a chuva? Deus. E como é que Deus manda a chuva? Através de oração. O Elias era um homem como eu e você, ele orou por 3 anos e meio, não choveu. Ele voltou a orar e voltou a chover. É claro que a sua oração não foi uma oração simples, foi perseverante. Mas quando ele voltou a orar, voltou a chover, né? E eu preguei sobre isso. E depois fiz uma oração com todo mundo, fiz todo mundo colocar as mãos no ombro do outro e fiz fazer declarações, eu fui quebrando o protocolo. Mas o mais lindo, que quando eu terminei, a chuva começou. Eu orei sobre chuva, coloquei o hino, faz chover, abre as comportas dos céus. Quando terminei, eu saí de lá debaixo de chuva, chovendo. Eu falei... Como você diz, né? A pessoa deve falar, o profeta é forte, hein? Orou por chuva, já choveu instantâneo, já saímos de lá com chuva. Mas, enfim, não fui eu que fui chover, tá bom, Senhor? Eu simplesmente não sei se, coincidentemente, nós pregamos sobre isso, que Deus manda chuva, oramos por chuva, para Deus abençoar, e Deus já terminou com a chuva abençoando. Então, os resultados de uma fé morta é o mau cheiro, gente, ou resultados maravilhosos, poderosos, crescimento, avanços na vida. Então vamos lá, mas se alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me, diga em voz alta por gentileza, mostre-me sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha lhe mostrarei a minha fé, pelas minhas obras. Se você diz crer que há um único Deus, muito bem, ponto de exclamação. Mas vamos lá, diga, até os demônios creem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Ô bispo, então os demônios creem? Creem. Isso significa que pode ter pessoas vivendo a fé dos demônios? Sim. Não, eu tenho fé. O demônio não crê, ele crê, ele só não obedece. Ele só não obedece. E está cheio de gente vivendo uma fé demoníaca. Porque a partir do momento que eu creio, eu sei do poder de Deus, eu sei do Deus poderoso, o Deus Todo-Poderoso, mas eu não obedeço, os demônios, quando Jesus pisou nessa terra, eles se curvavam diante de Jesus, eles já gritavam, filho de Davi, viesse nos atormentar antes da hora. Eles reconheciam, você vê que muita gente não reconhecia, mas eles reconheciam o Senhor, mas não obedeciam. Então, a todos nós foi dada uma medida de fé, todos vocês têm uma medida de fé. Agora, o que nós precisamos fazer? A medida de fé que foi nos dada precisa ser ampliada. Por quê? Muitas pessoas têm manifestado uma fé inútil, fútil, sem vida, sem resultado. Esse é o problema. Fé é como um músculo. Ou você desenvolve ele ou atrofia. Se você ficar muito tempo sentado aí, a hora que você levantar, você vai levantar igual um velhinho. É ou não é? Até você alongar o corpo de volta, atrofia. Então nós precisamos exercitar. Nós sempre falamos que todos nós temos algumas inclinações. Todos nós. Cada família existe uma situação maligna, um histórico maligno. Toda família. Eu sempre falo, nunca ignore o histórico da sua família. Nunca. Você sabe por quê? Porque existem pessoas com histórico de comportamentos problemáticos, alcoolismo, adultério, prostituição, vícios, dívidas, mentiras, está lá. É um demônio que age naquela família. Um bando de mentiroso. Todo mundo viciado, adúlteros, traição. Doença. São inclinações. Nós precisamos aprender a analisar
não só as inclinações da nossa família, mas olhar para a nossa. Peraí, eu tenho uma inclinação para algo, e eu preciso combater isso. Eu preciso, porque para onde é a inclinação da minha família, aonde atua, né, existe um mal atuando na minha família, eu tenho que estar atento, porque eu posso escapar, mas um filho pode não escapar. Já viu a história do álcool? Porque, peraí, eu tive um pai, eu não tive, não nesse sentido, tive em outras áreas, mas vamos pensar aqui, ó, eu tive, quem teve um pai alcoólatra, por exemplo? Quem teve? Olha aí, ó quanta gente. Você já sabe que existia um demônio. Quem teve um pai alcoólatra sabe que você teve sérios problemas. Sua casa, sua mãe passou por coisas terríveis. Agora, você precisa vigiar, porque se você permite que o álcool entre na sua casa, há uma grande probabilidade, seja o seu marido ou seus filhos, serem pegos por esse mesmo espírito. Que ele só está esperando a oportunidade. Ele só está esperando. O que nós pregamos ontem? Às vezes a pessoa fala, é o diabo, culpa tua. O diabo está lutando com o diabo, me roubou isso, o diabo é culpa. Do jeito que mexer, palavra de ontem, consciência e autorresponsabilidade. O diabo é o efeito colateral de algo. O diabo é o efeito colateral. A gente dá a brecha, ele entra e arrebenta. A gente deu abertura, ele entra e arrebenta. Então eu não posso, o papel dele é roubar, matar e destruir, o meu é não permitir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roube, mate, aonde você quiser, mas na minha vida não, na minha casa não, os meus não. Amém? Diga, na minha vida não. Na minha casa não. Nos meus, diga jamais, em nome de Jesus. Jamais. Os meus não. Então, nós já nos levantamos como os famosos, biblicamente chamados atalaias. Torre de vigia. Toda família precisa de um atalaia. Sabe quem é o atalaia? É aquele que está lá na torre de vigia observando por onde está vindo o inimigo, de que lado está vindo. Opa, está chegando. Não, fecha, prepara porque está chegando. Você está sempre atento para fechar as portas, não dá abertura para que o mal entre. Então, vamos lá, dá a próxima referência, por favor. Quanta insensatez. Repita essa palavra, quanta insensatez. Aonde está a insensatez? Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Quanta insensatez, meu filho. Porque às vezes é muito comum a gente escutar essa fé tradicional, essa fé religiosa, essa fé apegada a usos e costumes, né? Eu tenho uma fé, minha fé, inclusive tem pessoas que gostam de passar o seu currículo de fé, né? Sua origem, ela vem da origem, que é a avó, o bisavô, era pastores, o pai, a mãe foram cristãos, e eu já nasci nessa fé, como se esse currículo valesse alguma coisa. Vale de nada não. Inclusive uma coisa que os meus filhos cresceram ouvindo é o seguinte, deixa eu ensinar para vocês. Deus não tem netos. Fala essa frase, diga, Deus não tem netos. Quer dizer, papai é filho de Deus, você é netinho? Não tem neto não, meu filho. Pode crescer, pode desenvolver o relacionamento com Deus, porque Deus não tem neto não. Deus quer o seu relacionamento, é a sua intimidade, é a sua comunhão. Ninguém vai entrar porque eu sou filho do fulano. Né? Senhor, eu sou filho do fulano de tal, serviu o senhor há quantos anos? Ele vai falar igual os demônios falaram para os filhos de Seu. Falar, Paulo eu conheço, né? Esse Jesus eu sei, mas vocês, quem são? Já ouviu essa passagem ou não? Os caras escutam lá que Paulo está expulsando e botando demônio para correr para tudo quanto é lado, e os caras é filho do sacerdote e se acham os bichão.
E eles chegam e vai no endemoniado e vai, né, peraí, o meu pai é sacerdote, né, Paulo está expulsando aí em nome de Jesus e tal, e chega lá e nós expulsamos você pelo nome do Deus de Paulo. O demônio vira e fala para ele assim: Paulo, nós sabemos quem é, Jesus também, e vós, quem sois? Sabe o que fez? Partiu para cima, deu um couro nele, saíram tudo nu, peladão, correndo, que até a roupa do corpo perdeu. Um homem fez isso, despiu todos e saíram pelados, correndo pela rua, porque não reconhecia essa fé. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem? Diga comigo, como vem? Sua fé e suas obras atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé o quê? As ações tornaram a fé completa. Fé sem obras é um cadáver. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, que somos declarados justos, lê lá, e não apenas pela... Ai, eu tenho uma fé tão grande no meu coração. Já viu? Nossa, eu tenho uma fé tão grande no meu coração. Ai, Deus sabe, mas eu não dou um passo de fé. A minha fé é só de sentimento. Não me move a fazer nada mais do que sentimento. Está errado. Essa fé não funciona. Ela não dá certo. Ela não traz benefícios. Ela não traz mudanças para a nossa vida. Você teve fé para vir aqui, ok? Sim ou não? Você está ouvindo ou recebendo direcionamentos importantes. Agora, você teve fé para vir aqui. Agora você vai precisar dessa fé para agir lá fora. Faz 2 cultos que eu prego sobre uma coisa que, assim, tem gritado dentro de mim. Por isso que eu estou te recomendando, assiste o culto de ontem. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam dias terríveis. Fala assim, ó, dias terríveis. Só que quando você vai a fundo, não estou falando de grande tribulação, porque virá também. Todas aqui são pequenas, mas os dias terríveis, quando você lê em Timóteo, eu estou mostrando isso, você só vê os dias difíceis por conta de pessoas. Pessoas têm tornado os dias terríveis, mas pessoas também podem ser facilitadoras, tornar os nossos dias leves, abençoados, dias prazerosos. Pode prestar atenção quando você vê uma pessoa dizer assim: eu estou vivendo, nossa, meus dias têm sido terríveis, insuportáveis. Mas por quê? Tem pessoas envolvidas. São pessoas. E aí a reflexão que eu estou fazendo é o seguinte: será que eu não estou tornando o dia de alguém mais difícil? Será que os dias não estão mais difíceis porque eu tenho tornado os dias de algumas pessoas mais difíceis? Que eu estou dando a lista de pessoas ali. É clara a lista, o comportamento é claro. Aí você olha e fala assim: Jesus, como isso foi profético, é tudo que está acontecendo hoje. Avarentos, orgulhosos, soberbos, egoístas, amante do mal, odeia a família, presunçosos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus.
Características está aí, que a gente está vendo na humanidade. Agora, nós estamos aqui para mudar isso. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Eu sou sal. Não vai estragar não, eu preservo. Enquanto nós estivermos aqui, isso aqui não vai estragar. Sabia disso ou não? Pessoas como nós não deixam estragar. Uma das funções do sal é temperar e preservar. Não é verdade? Quem já comeu carne de sol? Quem? Quem já fez? Não é, na base do sal você não preserva ela, não pode. Antigamente os antigos faziam carne de sol, né? Chamado carne de sol, é isso? Podia ficar guardado talvez meses, não estraga. É verdade ou não é? Deixa uma carne sem temperar e fica ali exposta para você ver. Daqui a pouco ela estragou, vai mudando a cor. A carne de sol não, o sal preserva. O sal tempera, não deixa estragar. Olha que forte. Nós somos o sal. Nós trazemos sabor a esse mundo. Nós somos a luz. Isso aqui não dá em trevas porque tem pessoas como nós que somos luz nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, a hora que Deus entender, falar assim, ó, chegou a hora de separação, vou separar. Estou pronto. Agora, tem uma coisa linda, os dias estão terríveis, lá em casa está maravilhoso. Os dias estão terríveis, mas aonde eu estou, meu ambiente está maravilhoso. Tem gente falando assim, meu Deus, que inferno. Eu falo, meu Deus, ai, que anseio pelo céu, porque se aqui já é assim, imagina aí. E não é hipocrisia não, tá? A fé faz isso. E você está aprendendo sobre fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Porque, olha que coisa incrível, né? Na jornada lá do Egito até a Prometida, tinha de 2 a 3 milhões de pessoas, correto? Sim ou não? Esses homens viram milagres assim que ninguém jamais havia visto na face da terra. Sabe, o sobrenatural, mar abrir, água sair da rocha, sol e lua parar, eles viram a coluna de fogo, viram coisas assim sobrenaturais, e muitos não entraram, por causa da incredulidade deles. Agora, uma prostituta que só escutou sobre tudo isso, o dia que os espias chegaram lá, ela falou assim, eu sei quem é o Deus de vocês, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro, e ela se entregou e salvou a família dela. E você sabe que Jesus é da genealogia de Raabe? Jesus saiu da genealogia de Raabe. Assim como o corpo sem fôlego está morto, diga comigo, também a fé sem obras o quê? Corpo sem fôlego está morto, fé sem obras está. Então vamos lá, às vezes a gente fala assim, o que eu preciso fazer? Porque eu acredito, mas espera aí, o quanto a minha fé, ela tem, como tem sido as minhas ações por conta daquilo que eu acredito. Porque a gente faz porque crê, deixa de fazer porque crê. Nós damos passos de fé porque cremos, deixamos de fazer aquilo que Deus reprova porque cremos. Por que a médica ontem, quem estava aqui ontem? Por que a médica se levantou daquele jeito? Porque ela teve um choque de realidade. E eu avisei antes, né? Eu avisei antes, mas bonito da parte dela, que ela foi humilde para poder falar sobre a fé dela. Eu tenho vergonha da minha fé, ela disse. Vergonha. E me agradeceu por fazê-la se sentir envergonhada como ela se sentiu ontem. Ó, sabe por quê? O orgulhoso, o falso humilde, fecha o coração e diz, nessa igreja eu não piso nunca mais. Porque quando você toca numa verdade, o coração se fecha. Mas outros falam, obrigado. Está gravado. Ela falou,
obrigado por me fazer sentir a vergonha de mim, da minha fé que eu estou sentindo. Algum tempo depois, Gênesis agora. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, diga essa palavra para mim, na manhã seguinte, meu Deus do céu, sabe, diga essa palavra rápido para obedecer. Não ficou pensando, não sei se eu faço, ai meu Deus, eu esperei tanto tempo, a promessa nesse filho, agora Deus me pede esse filho. Não, na manhã seguinte, Abraão levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, diga comigo, no terceiro dia de viagem, 3 dias para pensar no assunto, 3 dias para refletir sobre o assunto, mas já a caminho do que Deus pediu rápido, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. Agora vamos lá ao detalhe da fé. Diga comigo, o rapaz e eu iremos mais adiante. Diga, vamos adorar e depois? Mas como é que ele sabia que voltaremos? Como é que ele sabia que o menino voltaria com ele? Porque ele estava indo para oferecer o filho em sacrifício. Isso é algo chamado sempre esperar o melhor de Deus. Isso é você confiar no Deus que você serve, mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça um absurdo. O Senhor me deu, eu esperei 25 anos para esse filho, agora o Senhor me pede esse filho, o Senhor me fez uma promessa em cima desse filho, agora o Senhor está me pedindo esse filho. Não, quando você confia em Deus, você não questiona Deus. Quando você confia em Deus, você espera o melhor de Deus. Quando você confia em Deus, você sabe que todas as coisas cooperam, contribuem para o seu bem. Isso é fé. Quando ele estava lá prontinho para fazer, bispo, mas ele ia fazer? Dentro do coração dele estava feito. Porque a questão não é se ele ia fazer, a questão é o que a Bíblia diz no Novo Testamento, que ele acreditava que mesmo que ele fizesse, Deus restituiria. Sabe o que significa isso? Com Deus não tem perda. Eu jamais vou perder nada, com Deus não tem prejuízo. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Diga comigo, agora sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Vem cá. Eu gosto de fazer uma observação quando eu prego sobre isso aqui, porque agora eu sei que você teme a Deus, mas e quando Deus mandou ele sair de Ur, deixar a família, parentela, sair ali de Harã, deixar a parentela, sair da casa dos pais, para o lugar que Deus ia mostrar, ele não mostrou essa fé? E a sua jornada no deserto, monta a tenda, desarma a tenda, monta a tenda, desarma a tenda, monta a tenda, desarma. Ele não mostrou essa fé? Mas tem aquela situação que Deus, você prestou atenção no início da leitura? Deus provou, testou. E você sabe que aqui, quando você segue essa leitura, você vai ouvir aquela frase assim, por causa dessa atitude, por causa desta atitude, porque você não negou a mim, eu vou te abençoar grandissimamente. Pela fé Abraão ofereceu, quando foi chamado para ir a outra terra,
que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Aqui já tinha um ponto de fé. Mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Percebe que a fé não é simplesmente verbalizar palavras. Claro que aquilo que está no coração é verbalizado, sai pela boca, mas fé sem obras é morta. O brasileiro tem uma cultura que o ressentimento, o vitimismo está sempre presente, gerando desconforto, inveja, rancor, diante da prosperidade alheia. Nós temos uma coisa muito ruim, né? Você já viu? Quem quer crescer? Quem quer prosperar? Quer mesmo? Então vou te ensinar uma coisa, senão você nunca vai prosperar. Aprenda a honrar as pessoas que prosperaram. Porque você já viu que brasileiro, todo mundo que prospera é visto com maus olhos. E você já viu que as pessoas, quando prosperam, sempre alguém tem que apontar o dedo e dizer por que ele prosperou? Porque ele fez coisas erradas. É porque passou a perna no A, passou a perna no B, porque fez isso, fez aquilo, outro de errado e não sei o quê. Então, quando alguém prospera, geralmente ele é rotulado como alguém que enriqueceu de maneira desonesta e ilícita. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque o próximo é você. Quando você prosperar, vamos falar a mesma coisa de você. Quando você prosperar, nunca duvide da lei da semeadura. Sempre alguém vai falar mal de você também. Vai falar que os seus meios não foram honestos, que você usou de meios ilícitos para prosperar, porque essa é a cultura do brasileiro. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Então, que o mundo viva assim, tudo bem, mas não nós. Não é verdade? Não nós. Que as pessoas vivam assim, é só você olhar que nível que nós chegamos hoje. Quem são os ídolos da nação? Quem são os ídolos da nação agora? Para essa próxima geração, para essa geração atual? De vez em quando você escuta, né? O Brasil é da Anitta. Anitta não é um produto, como é que... Anitta é para verme, né? Então, você vê. Não é verdade? Às vezes você vê pessoas, que a pessoa participou de um reality show na TV, pessoa sai, vira filas em aeroportos só para recepcionar a pessoa. Não. Tem que ter muito tempo essas coisas, Jesus. A mente tem que estar muito... Então, quem são os ídolos da nação? Dessa geração? Não é verdade? É igual outro dia eu preguei aqui, da minha geração, quem eram os atores que faziam sucesso, que eram os nossos ídolos? Da nossa geração. Carlão, qual era o seu? Fala o nome aí, Carlão. Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme. Não é? Tom Cruise. Não está na moda ainda. Está na moda.
O povo está recalcado aí, que ele é os 60 anos, resolveu mostrar o tanquinho dele lá no último Top Gun. Né? Então, mas e os ídolos da geração atual? Quem são? É que eu não acompanho, gente, mas vocês sabem. Fala os nomes aí para mim. Eu não vou falar do Justin Bieber, que ele se converteu. Né? Sei lá, se converteu. Então, é isso. Né? Nossa geração era mais bruta. Nossa geração era mais brutona, hoje está muito delicado. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, gostei do Anitta, é verdade. Gostei. Eu estava tentando lembrar, mas tinha um produto também que chama Anitta, não é só esse não, acho que tem também. Tem esmalte também? Ou eu estou confundindo com, parece que eu lembro de um produto, não sei se era uma maisena, alguma coisa assim. Farinha o quê? Lita? É Anitta. Ah, tá, então é isso. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu o quê? Isso é fé. Concluiu o quê? Se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Posso parar? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não está difícil de você entender, você vai entender. Concluiu o quê? Se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, ok? Ele acreditou que mesmo que ele oferecesse em sacrifício, deixa eu só para orientar algumas coisas, tá? Talvez você esteja falando assim, mas por que Deus pediu esse filho em sacrifício? Deus nunca recebeu o sacrifício humano. Ele condenou o sacrifício humano. Ou você conhece a Deus ou você não conhece, ou você crê em Deus ou você não crê. Está entendendo ou não? Deus nunca quis esse filho. Deus quis ver a capacidade de entrega dele. O quanto ele amava, me ama mais do que esse filho? Eu estou em primeiro lugar na vida dele? E aí o texto diz assim, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Por quê? Quando você entrega no seu coração, muitas vezes você não vai precisar fazer, porque aqui já foi feito, Deus já entendeu. Sabe por que o anjo falou assim, não toque no menino? Porque dentro dele já estava feito. Você entendeu? Sim ou não? Dentro dele já estava feito, então acabou. Por isso que o Senhor ali disse, olha, por causa dessa tua atitude, eu vou te abençoar demais. Mas quando pedirem, faça com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Espera aí, mente dividida não funciona, fé dividida não funciona, fé duvidando não funciona, horas crer, horas não crer, não funciona, agora eu creio, agora eu não creio, isso é mente dividida, isso não funciona. Aprenda isso. Quem entendeu um pouquinho sobre fé? Está na minha hora, senão eu não oro com vocês. Quem estava comigo hoje na live pela manhã? Quais os 3 princípios poderosos que eu ensinei? 3 coisas que você pode perder, qualquer como a Bíblia diz que tudo vai passar, mas essas 3 coisas, elas permanecerão. Esse é o diferencial na vida de uma pessoa. 3 coisas, quais são?
Diga fé, esperança e amor. Por quê? Fé sem obras sem fé é impossível. Através da fé você alcança o sobrenatural, o invisível, a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com a fé tudo é possível ao que crê. Então, através da fé, não há o que você não possa. Você vive o sobrenatural, você vive o invisível, você alcança promessas, você vive o extraordinário, você vai além, você rompe, você cresce, você avança, você transcende através da fé. Esperança. Não só, a Bíblia diz, Abraão, quando não tinha esperança, ele creu contra a esperança. A Bíblia diz que a esperança não nos decepciona, a esperança jamais nos decepciona. Esperança vem do verbo esperar. Eu nunca deixo de esperar, eu nunca perco a esperança me leva a esperar, a fé me leva a agir, a fé me leva a conquistar. Eu preciso das duas coisas juntas, a esperança e a fé. Ficou claro? Estou dando de graça essa aula. Ficou claro ou não? E o terceiro? O amor. E qual é o maior dos três? Por que o amor é maior dos três? Tá, mas tudo bem, a gente fala sobre isso, né? Deus é amor. Mas é muito genérico, né? Agora eu vou ensinar uma coisa mais profunda para a senhora. Primeiro, Jesus não morreu por fé, ele morreu por amor. Só que a gente pensa assim, amor, a gente só pensa naquele sentimento, certo? Que nos leva a agir, nos leva a fazer coisas por amor. A gente faz loucura, né? Faz ou não faz? Vamos falar desse amor romântico não, vamos falar do amor pai, mãe, filho, marido, esposa. Vamos falar de todo tipo de amor. Agora, olha o resultado da fé. Por que a fé, o amor é maior do que os três? Tem que estar, os três permanecerão, os três. Fé, por que eu preciso de fé? Porque sem fé é impossível o quê? Pela fé eu alcanço o invisível, pela fé eu vivo o sobrenatural, pela fé eu trago à existência o que não existe, certo? Por que a esperança é tão importante? Porque a esperança é a âncora da alma, a esperança não me decepciona, eu preciso esperar. Porque muitas vezes as coisas não acontecem no momento que eu espero, mas eu não posso deixar de esperar. Correto? E o amor? Lê ali. O amor nunca desiste. Nunca perde nunca perde a fé. Sempre tem e sempre se mantém. Aonde está o verdadeiro amor está a fé. Aonde está o verdadeiro amor está a esperança. Você precisa dos três, os três, mas existe um na hierarquia que é o maior. Isso não é poderoso, gente? Sim ou não? Você precisa de fé por quê? Não, fala que a aula foi boa. Precisa de fé para agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você não vai alcançar o que Ele prometeu. A fé traz à existência o que não existe. A fé nos faz transcender. A fé, inclusive, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidaria em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Até remover montanhas, hein? Por que eu preciso de esperança?
Para de ser ouvinte esquecido. Hã? Para continuar esperando. Esperar. A esperança não nos descer, porque ela é a âncora da alma. Quando você ancora, ninguém te tira dali. Você entendeu? Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir, eu estou ancorado. Não vai me tirar do que eu creio. Não vai me tirar da minha posição. Está entendendo ou não? Sim ou não? Não me abala, não mexe comigo, eu estou ancorado. Eu não perdi minha esperança. Eu não perdi a esperança na promessa. Eu não perdi a esperança na palavra. Eu não perdi a esperança no que Deus me prometeu. E o amor? Porque o amor nunca desiste. Volta o versículo para eles. O amor nunca desiste. O amor não perde a fé. Vocês é tão difícil nesse dedo de vocês aí que eu não sei o que acontece com ele. Fica com ele no gatilho, armado. Já tinha tomado uns 2 tiros se fosse segurança, não tinha, gente? Não está com o dedo no gatilho para tirar, está aí pensando, vou pegar depois, já tomou uns 2 tiros já. Nunca perde a fé. Diga comigo, o amor nunca desiste. Ah, eu desisti, então não era amor. Nunca perde o amor nunca perde a fé. Aí a gente vai lá para Jesus, né? Tudo que Jesus passou, tudo aquilo e permaneceu firme, por amor. Sempre tem e sempre se mantém forte, hein? Olha para quem está falando, fala assim, a aula foi boa hoje. Maravilhoso, fique em pé, está quase tocando o sinal. Está quase... Hã? Está aí? Depois passa na lanchonete e toma o lanchinho. Feche os seus olhos, por gentileza. Reflita sobre tudo isso. Está na hora, gente. A gente não pode, sabe, Deus está... Eu vejo Deus trabalhando de uma forma tão linda nos últimos tempos. Deus levantando pessoas. Deus levantando os seus ungidos em todos os lugares. Deus levantando seus ungidos em todas as camadas da sociedade. Por isso que nós precisamos estar vivendo isso aqui. A fé não pode ser de boca. Luz tem que iluminar, sal tem que salgar. A fé tem que ter obras, as pessoas estão olhando para nós. A Bíblia diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Nós não podemos viver uma fé de boca. Ontem nós ouvimos o testemunho aqui dos psiquiatras, com foco em saúde mental. E que coisa linda, Deus levantando essas pessoas para atuar nesse segmento e salvar pessoas, ajudar pessoas, outros profissionais da mesma área. Deus está levantando em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Que coisa incrível. Deus quer levantar um exército poderoso, um exército
que faça diferença nessa geração, que não viva uma fé de palavras de boca simplesmente, de sentimento, mas uma fé com obras, uma fé com obras. Pega essas 3 palavras poderosas que eu trouxe hoje, repita só para memorizar: fé, esperança e amor. Diga mais uma vez: fé, esperança e amor. Por que você precisa da fé, e uma fé poderosa? Para agradar a Deus, trazer à existência o que não existe, para dar seus passos de fé, para viver essa fé que move o sobrenatural. Mas você precisa da esperança, porque você não pode perder a sua esperança. Ela é a âncora da alma que nos mantém posicionados, firmes, e ela não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. E o amor, porque o amor sustenta todas as outras. O amor nunca desiste. O amor nunca desiste. O amor não perde a fé. O amor não perde a esperança. O amor está sempre firme. Deixa eu dizer uma coisa que hoje, desde ontem, Deus colocou no meu coração para orar por isso. Mas antes de eu entrar na parte das declarações que eu quero fazer com você, peço ao Espírito Santo que te ajude a fortalecer a sua fé, que a sua fé não seja uma fé de sentimento, não de boca, mas uma fé de obras. Peço ao Espírito Santo que fortaleça a tua esperança. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero uma fé poderosa, eu quero uma esperança poderosíssima, alicerçada. Vai, fala, Espírito Santo, eu quero essas 3 coisas gritando dentro de mim. Eu quero essas 3 coisas explodindo dentro de mim: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Eu quero essas 3 coisas explodindo, exalando dentro de mim. A minha fé vai ser uma fé que transcende. A minha fé vai ser uma fé que alcança o sobrenatural. A minha fé, ela vai mover o sobrenatural. A minha fé vai trazer à existência aquilo que não existe. A minha fé vai trazer à existência aquilo que eu ainda não vivi. A minha fé vai me levar a alcançar o impossível, o sobrenatural, o inimaginável. A minha fé, e eu não perco a esperança jamais. A minha fé, a minha esperança está ancorada em nome do Senhor Jesus. A minha esperança está sólida, ela não vai me decepcionar. A esperança não decepciona, a esperança não decepciona em nome do Senhor Jesus. E eu jamais vou perder a minha fé, jamais vou perder a esperança em nome do Senhor Jesus. E o amor vai estar gritando, exalando, transbordando no meu coração. O amor que sustenta todas as coisas, o amor que nunca desiste, o amor que nunca perde a fé, o amor que nunca perde a esperança, o amor que é o maior de todos os dons, o maior de todas a maior de todas as virtudes. Em nome do Senhor Jesus, diga: Espírito Santo, coloca essa fé, essa esperança e esse amor no meu coração. Me ajuda a desenvolver essa fé, essa esperança e esse amor em quantidade transbordante, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o nosso povo, meu Deus. Eu quero abençoar e declarar sobre a vida deles, eu quero profetizar sobre a vida deles, homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres cheios de esperança, homens e mulheres, meu Deus, que não vivem uma fé de boca, que não vivem uma fé morta, cadáver,
cadáver, mas homens e mulheres que vivem a fé do sobrenatural, que vivem a fé do impossível, que vivem essa fé extraordinária. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo esses homens, eu abençoo essas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo sobre a vida deles, que eles sejam conhecidos pela fé que eles vivem, que eles sejam conhecidos pela esperança, meu Pai, ó, que eles, Senhor, que eles vivem, que eles sejam conhecidos pelo amor, o amor que eles transmitem, Senhor, que eles exalam, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu quero ser conhecido pela minha fé, pela minha esperança, pelo meu amor. Eu quero ser conhecido por esses princípios, por esses dons. Eu quero ser conhecido pelo dom, o dom da fé. Eu quero ser conhecido pela esperança que está no meu coração. Eu quero ser conhecido pelo o amor que exala, que transcende do meu interior, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser conhecido por eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, fortalece, em nome do Senhor Jesus, fortalece. Deixa eu vou orar por outra coisa agora, tá? Hebreus 11 diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lê ali, por favor. Mais uma vez. A raiz da palavra testemunho no hebraico, um dos significados é fazer de novo. Se alguns testemunharam ao longo da história, Deus vai fazer de novo. Nós vamos testemunhar também. Então, sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Feche os seus olhos, levante as suas mãos. E eu quero declarar: está na hora de você ter novos testemunhos. Está na hora de você contar testemunhos novos. Está na hora de você contar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Diga: eu vou contar novos testemunhos em nome de Jesus. Eu vou contar novos testemunhos. Eu terei novos testemunhos para contar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo você contando, testemunhando dezenas de novos testemunhos em nome de Jesus. Diga isso em nome do Senhor Jesus. Os seus testemunhos serão gloriosos, poderosos, edificantes, em nome de Jesus. Creia, eu declaro em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo o teu povo contando testemunhos novos, conquistas novas, vitórias novas, experiências novas. Está na hora de uma atualização de testemunhos. Está na hora, Senhor, ela vai atualizar os testemunhos dela. Eu profetizo em nome de Jesus, você atualizando seus testemunhos, você vai contar testemunhos novos, você vai falar de coisas novas que Deus tem feito na tua vida, bênçãos, conquistas, avanços, experiências novas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Deus vai fazer de novo. Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo na tua vida. Ele fez uma vez e Ele vai fazer. Diga aí: haverá uma atualização dos meus testemunhos, haverá uma atualização. Eu vou contar dezenas de novos testemunhos, em nome de Jesus, para glorificar o nome do meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Você vai alcançar testemunhos novos. Você vai alcançar. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Você vai contar testemunhos novos. O bispo falou que eu ia contar testemunhos novos, e eu vou contar. Coisas novas vão acontecer, experiências novas vão acontecer, portas novas serão abertas, em nome do Senhor Jesus. Milagres novos vão acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia, profetize, visualize. Você está contando, vivendo histórias novas, testemunhos novos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Creia. Eu abençoo a tua vida nessa manhã, e eu declaro, profetizo sobre a tua vida agora. Você cheio de fé, cheio de esperança e cheio de amor. Você vai contar dezenas de novos testemunhos. Dezenas. Testemunhos novos.
Testemunhos novos, você vai contar testemunhos novos. Haverá uma atualização nos teus testemunhos. Haverá uma atualização nos teus testemunhos. Pode crer nisso, pode tomar posse. Haverá uma atualização nos teus testemunhos, porque coisas novas vão acontecer na sua vida, e você terá testemunhos novos para compartilhar, para contar, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, eu libero essas palavras proféticas sobre a tua vida, e diga você aí, diga eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus, amém?